Nós queremos retomar o nosso tema da semana passada. Falamos sobre prioridades na semana passada. Eu quero retomar esse tema hoje e já encerrá-lo também nessa manhã. E antes disso, quero orar com os irmãos. Deus nosso Pai, nós queremos mais uma vez pensar nos Teus conselhos, os conselhos da Tua Palavra para nossas vidas. Queremos, ó Deus, entender e lidar com os afazeres dessa vida tão cheia de atividades, Senhor, de modo a encontrarmos tempo e a consagrarmos o nosso coração nas Tuas mãos. Esse é o nosso desejo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos guie pela Tua Palavra e que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Prioridades. O que significa prioridades? Prioridade significa eleger o que vem primeiro, ou seja, o que é mais importante, o que é essencial para você, essencial para a sua vida. O problema, meus irmãos, é que nós somos atropelados por muitas atividades e acabamos invertendo as prioridades. E aí vem a seguinte questão: como é que a gente lida com prioridades e atividades? Nós vimos na semana passada, eu só estou fazendo aqui um breve resumo, que a Bíblia fala de muitas prioridades. Alguns elegem Deus como primeira prioridade, e certamente o é. Depois elege-se a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua família, depois o seu trabalho e depois então a igreja. Alguns leem, fazem essa ordem de prioridades, estabelecem essa ordem de prioridades, mas como falamos na semana passada, não me parece ter muita raiz isso, não que não tenha importância essas coisas, mas não existe nenhum texto bíblico onde você diga primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso, quinto isso. Não tem, tá certo? A menos que você faça uma interpretação um pouco mirabolante das Escrituras. Mas é verdade que a Bíblia fala de duas prioridades permanentes, atemporais e universais. São elas: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo não mais como você se ama, mas sim como Cristo amou você. Ou seja, um novo mandamento vos dou: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como eu amei você. Jesus se colocando como uma referência, um paradigma, um modelo de amor ao outro. E não mais o amor próprio como uma motivação ou um modelo para você amar alguém. E o segundo mandamento: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus então diz isso quando diz: portanto, não se preocupem com a correria do dia a dia, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, onde vamos morar, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, temos essas duas prioridades fundamentais que nos dão recursos para que, diante dessa correria do pão, do comprar, do vender, do vestir e etc. e tal, a prioridade do reino de Deus nos dá um centro existencial, nos dá um centro de vida, nos dá um chão, um lastro para que a gente possa administrar todas as outras demandas. Jesus, com tranquilidade, diria assim: não mude sua atividade, não mude de emprego, não mude sua rotina, mude o seu coração de centro. Coloque o seu coração onde ele precisa estar, coloque o seu coração em Deus. E então a sua agenda se acerta, suas rotinas se acertam, as suas prioridades se acertam. Para Jesus, o que é essencial, o que é prioritário é amar a Deus. O que é essencial, o que é prioritário é colocar seu coração em Deus, em primeiro lugar. Amém? Foi isso que falamos semana passada, com mais detalhes e tudo mais. Agora a pergunta é: o que realmente importa? Como manter o foco naquilo que realmente importa na vida? Começamos, então, por admitir que esse conflito entre prioridades e ativismo está presente na nossa vida mais vezes do que a gente desejava que estivesse. Eu sei, você sabe, nós sabemos que parece que a revolução da informação transformou a nossa vida num caos. E isso vale para todo mundo.
Se antigamente a gente imaginava uma dona de casa assim, a tranquilidade em pessoa, hoje a gente chega em casa, as mulheres estão arrancando os cabelos, né? Porque pensa que a rotina de uma casa não tem também uma série de urgências para ser feita. Então, a gente vive cercado de coisas para fazer. E aí a questão toda é a gente admitir que, de fato, nós vivemos num mundo cheio de atividade, que nós somos apegados às atividades, que o nosso coração tira do nosso ativismo um senso de valor muito maior do que deveria tirar. Em certo sentido, nós somos o que fazemos. E quando a gente fica sem fazer alguma coisa, a gente se sente um nada, não é verdade? Não, você só está desempregado, você não precisa ficar deprimido. Você continua sendo você. Mas dá a impressão que o que nós fazemos dá significado à nossa identidade. Nós somos o que fazemos. Isso não pode ser verdade. Eu tinha um amigo que toda vez que ele estava triste, eu já sabia, a conta dele estava no vermelho. E aí a gente dizia assim, rapaz, autoestima não é saldo bancário. Se toda vez que sua conta entrar no vermelho, você ficar deprimido, você está frito. Tá certo? Bom, mas esse mundo é assim, meus irmãos. Mundo de muita informação e cada vez mais parece que eles acham um jeito de dar mais informação para a gente. Você sabe o que o celular faz na sua rotina. Você sabe quanta informação ele te leva, né? O WhatsApp, que era só para mandar mensagem, agora já vê vídeo, já vê curso, já vê link, já vê... Enfim, você fica conectado e plugado, e você entra no WhatsApp, sai no Facebook, e vai para o Instagram, e entra no Outlook, enfim, você fica louco nesse mundo virtual, não é verdade? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Um pouco mais de energia. Ninguém tomou café aqui nessa igreja? Põe café lá para esse povo tomar, que senão ninguém... Tá certo? É isso que funciona, isso é verdade. A gente está abarrotado de coisas, de informações, não é? Nós vivemos na era da informação. Alguns estão chamando o nosso tempo de era pós-cristã. Bom, então como é que a gente lida com isso? Primeiro, reconhecendo que de fato isso é um dilema da nossa vida. Na semana passada nós falamos de 3 grandes recursos para lidarmos com essa questão, com esse dilema, prioridade, atividade. Falamos de domínio próprio, disciplina e hábito. Sobre domínio próprio, nós dissemos que nós cristãos reconhecemos, nós já jogamos a toalha no chão e dissemos assim, sabemos que nós não podemos dominar a nós mesmos. Nós cristãos temos isso muito claro. É verdade que a meditação, é verdade que o conhecimento, é verdade que existe uma série de ferramentas que podem nos ajudar a termos um domínio maior de nós mesmos. Mas para nós cristãos, em primeira instância, o que nos domina, o que tem o poder para nos controlar e nos dar o autodomínio é o Espírito Santo de Deus. Isso é obra do Espírito. Isso é fruto, uma das qualidades do fruto do Espírito, entre muitas outras. Amém? Então, o que o domínio próprio faz? O domínio próprio te dá o poder de dizer a palavra mais omissa e esquecida da raça humana, a palavra não. Mãe, você pode isso? Não. Pai, o senhor não pode? Não. O chefe chega, você não pode fazer, você não pode ficar depois orar? Não. O poder da palavra não. Tá certo? É verdade que muitas vezes a gente não diz não para as pessoas, a gente não tem coragem de dizer não, a gente acha que a gente vai aborrecê-las, vai chateá-las, que elas nos rejeitarão, que elas nos deixarão, e às vezes acontece isso mesmo, cuidado. Mas você precisa dizer não. Você é um ser e você precisa estabelecer os seus limites da sua existência. O domínio próprio faz isso. A disciplina, que é um ato constante de se dedicar ao cumprimento de uma determinada tarefa, a fim de que você alcance um objetivo final, também nos permite que a gente não se distraia com coisas que não são prioritárias. Então, se você é uma pessoa disciplinada, ou se você se dispõe a ser uma pessoa disciplinada, a disciplina permite que você não se distraia com outras coisas. Sabe quando você levanta de manhã e fala assim, não, hoje eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Você pega uma folhinha em branco e anota 1, 2, 3. Ok? Aí você põe assim na geladeira, põe assim na mesa do escritório e fala, hoje eu vou me disciplinar e vou terminar essas tarefas. Termina o dia, você esqueceu onde colocou o papel, você nem lembra mais, de repente você está passando, você fala, meu Deus, faz 5 dias que eu prometi que eu faria isso e agora estou lembrando que eu não fiz. Acontece com os irmãos? Comigo acontece.
Outro dia eu comecei com essa mania de post-it. Os irmãos imaginam quantos post-it tem no meu escritório agora. E eu esqueço do eu faço post-it para lembrar e esqueço que eu tenho que lembrar do post-it. É simples assim, não é? Mas disciplina, funciona. Custa caro, mas funciona. A sabedoria judaica diz que impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo. Então, se você precisa vencer você mesmo, imponha-se disciplina, ok? A terceira coisa que nos ajuda a lidar com esse conflito entre atividades e prioridades é o hábito, que é o próximo passo depois da disciplina. Definição de hábito é essa aqui: é uma ação ou comportamento praticado, repetido regularmente, que requer pouco ou nenhum esforço em razão daquilo que já foi aprendido. Então pense, por exemplo, sobre o hábito de orar, de estudar, de meditar, de exercitar-se, comer corretamente, descansar, planejar, economizar, poupar, doar, simplificar. Hábitos saudáveis. Quando você adquire um hábito, a força das atividades não tira o seu centro. Porque você já tem o hábito. Por exemplo, pense na vida de Jesus e o hábito de oração para ele. E olha que as atividades de Jesus eram muito importantes. Certo dia, Pedro chega e fala assim: Senhor, ainda bem que eu te achei. O povo já está lá para ser curado, para ouvir o Senhor falar, para o Senhor pregar. E o Senhor está aqui sozinho orando. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, nós não vamos voltar para lá, nós vamos para outro lugar. Porque através da oração, Jesus tinha sua mente, seus desejos, suas emoções fincadas em Deus. E ele então podia decidir e priorizar o que precisava ser priorizado. Hábito. Mark Twain disse assim: a gente não se liberta de um mau hábito, atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Eu estou invertendo aqui a polaridade para dizer para você o seguinte: maus hábitos como bons hábitos, se são bons hábitos, tem que ser degrau por degrau, dia após dia, na base de muita disciplina. Se são maus hábitos, você não fala: a partir de hoje não como mais fritura. Tá. A partir de hoje, nada de pizza lá em casa. A partir de hoje, exercício toda manhã às 7 da manhã. Ah, sim, claro. Percebe? Bons hábitos facilitam para você lidar com essas atividades. Eles suplantam esse ativismo. Maus hábitos derrubam você e mantém você preso a uma rotina improdutiva e desnecessária, ok? Muito bem, chegamos ao tema de hoje, chegamos a esse universo de hoje. Eu quero falar com os irmãos sobre, continuar falando sobre prioridades, mas para minha leitura, para o meu coração, a questão principal quando a gente fala de prioridades não é saber quais são as prioridades, e sim perceber quais são as prioridades, entendê-las e vivenciá-las ou praticá-las. Isso é mais difícil. Porque se ficarmos no campo da teoria das prioridades, tudo bem, pastor, legal que eu sei agora, sou um fera em prioridades. Entendi tudo de prioridade que a Bíblia diz, mas eu não consigo praticar isso. Bom, e daí? O que adiantou? Não adiantou muita coisa, não é verdade? Então, o meu olhar para as Escrituras e até onde minha mente pôde chegar nessas 2 semanas, eu tentei olhar para as Escrituras e perceber aonde que essa questão de prioridades aparece e como é que a gente vai interagir com elas. E o que as Escrituras têm de sabedoria nos oferecer para mantermos e vivermos as prioridades certas para a nossa vida. O primeiro texto que eu fui levado está lá em Eclesiastes. Eu vou ler para você na versão A Mensagem de Eugene Peterson. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu li para os irmãos Eclesiastes capítulo 3, do verso 1
em diante, até aproximadamente o verso 8. Pois é, o que o texto está dizendo? O texto está falando sobre os ciclos da vida e eu quero falar sobre eles e as nossas prioridades. O que são os ciclos da vida? Os ciclos da vida são fases ou tempos específicos onde certas circunstâncias vão nos envolver e vão exigir de nós sabedoria para poder suportar essas circunstâncias ou desfrutar essas circunstâncias. Vou repetir. Os ciclos da vida são fases ou tempos onde certas circunstâncias vão nos envolver, vão tomar a gente assim, né, de assalto, e vão exigir de nós sabedoria ou para suportar ou para desfrutar. Suportar ou desfrutar. Por exemplo, o texto fala de tempo de prantear e tempo de dançar. Percebe? Você pode dançar no tempo de prantear e prantear no tempo de dançar? Pode ou não pode? Pode. Olhe. Você já viu pessoas que a casa está caindo e o cara não está nem aí? Ô mãe, estou indo para a baladinha hoje. Uhul! Meu filho, seu pai acabou de ser diagnosticado. Nós acabamos... Não estamos em tempo de dançar. Pô, mãe, desculpa aí, mas é que eu estava tão afim. É gente que não tem sabedoria para perceber o ciclo da vida. E você pode também tentar prantear no tempo de dançar. Puxa, olha que legal, que dia lindo. Vamos fazer uma viagem, um bate e volta na praia? Não estou afim de sair de casa hoje. Mas vamos dançar, vamos fazer alguma coisa, vamos se alegrar. Não, eu não estou afim. Estou afim de ficar aqui mesmo. Aquela cara carrancuda de sempre. Veja que os ciclos da vida são inúmeros e variados, meus irmãos. Quantos eu citei aí para você? Curar, matar, derrubar, construir. Fiquei pensando aqui na irmã Aninha, né? Tempo de costurar e de rasgar. Tem sempre isso também, as costureiras são quase sempre tempo de costurar, né? Mas tem que cortar para costurar, enfim, não é verdade? São analogias da própria vida. Agora, veja só, por exemplo, quando você é solteiro, vamos pegar um dos meninos solteiros aqui, o Christian e o Marcelo ali. Quando os meninos são solteiros, quais são suas prioridades, ou qual é a liberdade que vocês têm para definir o que é importante para vocês? Vocês precisam consultar alguém? Vocês precisam fazer, né, dar satisfação para alguém? Ou vocês, por si mesmos, decidem as suas prioridades e fazem? Vocês definem as prioridades e fazem as prioridades, ok? Digamos que os meninos se casem. Agora vamos pegar um casal aqui, né? Casal sem filhos, o Will e a Jaque. Muito bem, Will, você tinha a mesma liberdade que os meninos tinham. Quando você casou com a Jaque, como é que foi o ciclo? Mudou o ciclo? Mudou as prioridades? Aí você já não podia mais gastar com iPhone novo, com games, você tinha que dar satisfação para a patroa e vamos fazer uma economia, vamos comprar um apartamento, mudou o ciclo. Ok, aí você chega no bebê novo, né? Vocês estão achando que vai ficar mole a vida de vocês? Vocês estão achando, vocês sabem, porque eu já disse isso, né, também. Quando nasce uma criança, o que aconteceu? Mudou o ciclo de novo. Agora é tempo de trocar, tempo de amamentar, tempo de madrugar. Esses são todos os verbos desse ciclo. Tempo de se esgotar, tempo de amar, tempo de se redescobrir, tempo de se desesperar. Enfim, chega. Mas também é tempo de se alegrar, não é? É tempo de ver nascer coisas novas, porque o ciclo mudou as prioridades. Tudo bem? Então é isso. Se você tem dificuldade em entender os ciclos da vida e aceitá-los, você terá dificuldade de entender e aceitar as prioridades que cada um deles pede de você. Pastor, essa coisa de prioridades, para mim é uma coisa, quando eu vejo eu já me perdi. Ah, é? Então faz uma pausa aí e começa a se perguntar, que ciclo eu estou vivendo agora? Eu já vivi o ciclo do solteiro, já vivi o ciclo do casado, estou vivendo o ciclo do descasado solteiro. Ok? O que eu faço com um descasado solteiro? O que é prioridade? Eu estou vivendo o ciclo de uma enfermidade. O que eu faço no ciclo da enfermidade?
Eu estou vivendo um ciclo de crise emocional, crise de identidade, crise... O que eu faço dentro dessa crise que eu estou vivendo? Desse ciclo que eu estou vivendo? Ninguém aqui nunca teve crise de identidade? Crise emocional? Já teve, né? O que você faz? Ignora? Não, está tudo bem. Né? E sai para... Não. O que eu faço dentro desse ciclo? Procuro ajuda de quem? Como é que eu me instruo? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia não diz? O que eu preciso para vencer esse ciclo? Ou seja, para vencê-lo, para superá-lo ou para desfrutá-lo. Parece que desfrutar é uma palavra proibida no nosso dicionário, né? E não é não. Ela precisa ser vivida por nós. Outra questão sobre esse tema que me chamou a atenção é o tempo versus a relação tempo-prioridades. Existe uma premissa que diz assim: tempo é uma questão de prioridade. Você já deve ter ouvido isso. Tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Você dá tempo para aquilo que você considera importante ou que você considera prioritário. Já ouviram isso? Bom, essa premissa tem lá suas razões de ser, em parte ela é verdadeira, mas eu acho que ela não explica tudo. Por exemplo, se você entender que tempo é uma questão de prioridade, que se você não dá tempo a alguma coisa, significa que você não prioriza aquilo, você vai cair num estado crônico de insatisfação. Pensa, por exemplo, num pai de família que tem 3 filhos e trabalha na zona leste de São Paulo e que gasta 4 horas diárias no trânsito. O que você diz para um pai desse, ou como é que você acha que esse pai administra a questão tempo, prioridades com os filhos? Eu me lembrei que quando eu era um moço, ainda sou moço, mas já não sou tão moço assim, eu trabalhava lá no Bom Retiro. E tinha um ônibus, lembra aquele ônibus de viagem verdinho que passava aqui na Teutônio, aqui, ele fazia a linha Grajaú, não sei das quantas, lá, Parelheiros, ia parar lá na estação Tietê, né? E eu acordava cedo para pegar aquele ônibus, e todo o trânsito da 23 de maio, esse corredor norte-sul, e saía do serviço, ia para a escola, e da escola chegava em casa. Então saía às 5 da manhã, para chegar em casa meia-noite e meia, tal e tal. E fiz isso durante muitos anos. O que você diz para um pai desse? Você não ama seus filhos porque você não tem tempo com eles. Não é simples assim? Tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizasse seus filhos, você pedia as contas do serviço. Tá bom. E nós ia comer o quê? Ia arrumar emprego aonde? Percebe? Então não é tão fácil assim. Essa relação não é tão lógica assim. Ok? Jesus mostra que investir tempo nem sempre é sinônimo de fazer a coisa certa. Ouça essas palavras de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês devoram as casas da viúva para disfarçar, fazem longas orações, passam muito tempo orando. Por isso serão castigados mais severamente. E ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar, vocês rodam a terra inteira para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que você. Palavras duras de Jesus. Gente que faz muita coisa, mas pela motivação errada. E aí tempo não é sinônimo de prioridade coisa nenhuma. Eu acho que para Jesus a equação tempo-prioridade é resolvida com a palavra motivação certa. O que Jesus espera é que você invista o pouco tempo que você tem de uma maneira tão verdadeira, tão real, que isso faça muita diferença. Por exemplo, talvez você não tenha o tempo ideal para estar com seus filhos, mas se você, aquela 1 hora que você tem, se você estiver mesmo, faz toda a diferença na vida dele e na vida dela. Você pode ter muito tempo com o seu filho e não estar com ele. Pensa na oração, por exemplo. O que define a qualidade da nossa oração? É o tempo ou é o quebrantamento do nosso coração? 15 minutos com o coração certo diante de Deus é suficiente. Uma vida de consagração, de jejuns, por motivos equivocados, é completamente desnecessário. Então, a relação tempo-prioridades a gente precisa entender. No entanto, quero deixar registrado que não deixa de ser verdade que, às vezes, dedicação de tempo é sim sinônimo de compromisso
e de prioridade muitas vezes. Eu vejo pessoas fazendo coisas com pouco tempo. Aliás, é interessante como Deus convida a gente ocupada para servi-lo. Observe, as pessoas que estão envolvidas no reino de Deus são sempre gente ocupada. E aí parece que tem que multiplicar o tempo dessas pessoas. Porque Deus usa essas pessoas. Eu queria que você pensasse nisso. A relação tempo-prioridade. Tá bom? Uma outra relação que eu enxerguei nas Escrituras, que também está em Eclesiastes, e eu leio para você, é essa aqui. Honre e alegre o seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que os anos mandem cobrança e o seu vigor se vá, antes que a sua visão falhe, o mundo se escureça, antes que o inverno leve você a procurar uma lareira, na velhice seu corpo já não ajudará muito, os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, você não pode ir para onde quer, tudo estará devagar, quase parando, o barulho em sua casa desaparecerá e você acordará com o canto dos pássaros, passeios de montanha serão coisa do passado, mesmo uma simples caminhada o preocupará, seu cabelo branco será como a flor da macieira, adornando um corpo frágil como um cristal, você estará a caminho do descanso eterno e os seus amigos já começam a chorar. A vida agradável enquanto durar logo acabará, a vida frágil como porcelana preciosa e bela terminará. Então o corpo voltará ao pó e o espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. Sabe o que para mim isso está dizendo? Para mim, o texto de Eclesiastes, obviamente, está falando aos jovens, e aí eu estou trazendo isso aqui para todos nós, que você precisa perceber que a sua biologia te dá sinais de prioridade. Ele está dizendo assim, jovem, aproveita enquanto a sua biologia não limita as suas possibilidades de vida. Aproveita enquanto você não está nesse processo decadente de morte. Jovem, aproveita enquanto você não está morrendo literalmente agora. Porque os jovens se sentem eternos, né? Nós jovens nos sentimos eternos. Nada nos pega. Não preciso dormir à noite, não preciso comer direito, não preciso fazer exercício, não preciso... Eu posso fazer mais, e acho que eu vou viver assim para sempre. Aqui eu inverto a polaridade novamente e penso nos velhinhos que quando chegam na idade de velhinhos são desobedientes. Alguém conhece um velhinho desobediente aí que precisa dar um... Fala comigo que eu vou dar um jeito nele. Todo mundo apontando assim, né? Porque o velhinho não entendeu que ele vai morrer. Pai, o senhor tem que tomar remédio. Não. Meu pai não tomava remédio e morreu, eu também vou morrer e não vou tomar remédio. Mas pai, o senhor não está entendendo, pai? O médico falou, para com isso, o senhor não pode fumar mais, o senhor não pode beber mais, o senhor não pode mais correr atrás do gato, senão o senhor vai ter um infarto com o coração. Eu falei, não. Ele não lê os sinais biológicos. E eu acho que a nossa biologia nos coloca uma certa prioridade. A sabedoria nos ensina, meus irmãos, que morreremos, tá certo? Por isso precisamos aproveitar tanto a juventude, que é muito rápida, e se a gente quer envelhecer sem grandes limitações, você deve priorizar a sua alimentação, exercícios, exames e outros cuidados. Quando ignoramos os alertas da biologia ou os alertas biológicos, a gente não prioriza a vida, a gente prioriza a morte. A gente prioriza a morte. Tudo bem? Amém? Último ponto. Veja só. Eu acho que existe uma combinação quase que infalível para a nossa vida, que é a combinação prazer e prioridade. Eu acredito mesmo que prazer e prioridade é uma combinação de sucesso inevitável. Por exemplo, quando alguém consegue exercer profissionalmente aquilo pelo qual é apaixonado, o que acontece? Quantos de nós conseguem exercer a profissão que ama? Poucos de nós. Então, você é um músico, por exemplo.
e você tem que trabalhar de assistente de enfermagem, mexer com seringa ou assistente administrativo. Aí tu fala assim de manhã, não tem nada a ver, o violão fica te chamando, e você fica louco para pegar no violão. Quantos de nós consegue fazer aquilo que o seu coração acorda pensando, você dorme pensando, você sonha com aquilo? São muitos poucos e pessoas altamente privilegiadas. Porque eles combinaram paixão e prioridade. Prazer e paixão. Percebe? E eu acho que é inevitável que alguém tenha sucesso nesses casos. Quando o prazer e as prioridades estão alinhadas. Nós tendemos, meus irmãos, a priorizar tudo que nos dá prazer e a minimizar tudo que nos dá desprazer. A nossa tendência é maximizo o que dá prazer, minimizo o que me dá desprazer. Então, por exemplo, matemática. Quem tem prazer em matemática aqui, por favor, levante a mão, eu vou indicar um médico bom para você, um psiquiatra que eu estou frequentando aí. Opa, não. Não, levanta a mão aí, você tem medo de falar que você gosta de matemática? Aí, irmãos, tem gente no mundo que gosta de matemática, olha aí. Percebe? Bom, se você gosta de matemática e decidiu ser engenheiro, ser um físico, um cientista, o que você fez com o seu prazer? Você potencializou o seu prazer. Tu acha que você vai ser um professor de matemática frustrado? Tu acha que você vai ser uma pessoa que não vai se realizar? Claro que não. Ok? Agora, quantos de nós conseguem fazer essa combinação de prazer e prioridades? Poucos de nós. Quando a gente pensa na vida do modo geral, a gente prioriza aquilo que nos é gostoso. E minimiza. A matemática, por exemplo, é minimizada. Essa semana o Lucas venceu uma grande batalha. Vou usar o exemplo do Lucas aqui, me permitam ilustrar isso. O Lucas é meu filho do meio, que está fazendo universidade no interior. Ele tinha tomado pau no primeiro semestre em cálculo. E aí o que aconteceu? Ele enrolou, fugiu do cálculo o tempo todo, só que agora ou ele faz cálculo, ou uma série de matérias ficam fechadas no currículo dele. Então ele falou, pai, eu vou ter que encarar o cálculo. Só que o professor do semestre passado deixava colar, não via nada, e todo mundo passou. Desse semestre é um boliviano, fala enrolado e pega no pé de todo mundo. Pai, eu estou desesperado, como é que eu vou fazer? Faz 3 semanas, ele veio para cá no feriado, ficou estudando o cálculo lá em casa. E aí a gente passou a manhã do dia da prova orando, filho, vai, você vai conseguir tal e tal, tal e tal. E no final do dia ele mandou uma mensagem, olha, eu consegui fazer a prova de cálculo, acho que eu fui bem. E eu falei, ô filho, me desculpa. Mas desculpa pelo quê, pai? Desculpa porque eu não foquei na sua matemática. Devia ter pagado um Kumon, né, irmãos? Fala a verdade. Eu devia ter ensinado a tabuada, coisa que nem eu exatamente sei. Lá na frente, ele minimizou, assim, entende? Ele vai mexer com bicho, vai mexer com gado, vai fazer parto de vaca, ele vai... Mas tem que saber cálculo. É uns negócios assim que o genro, que é da engenharia, está apanhando para saber e que adora matemática. Imagina o menino lá... Ele esqueceu a vida dele. Ele falou assim, eu não tenho direito de pensar em outra coisa a não ser cálculo. Então a gente só prioriza quando não tem outro jeito, tá certo? Mas aquilo que a gente gosta, a gente prioriza o tempo todo. E é natural que a gente faça isso. Bom, onde é que eu quero chegar, meus irmãos, encerrando? Eu quero chegar no seguinte ponto. Quando nos apegamos apaixonadamente a alguma coisa e essa coisa é prioritária, essa combinação prazer-prioridade certamente nos trará boa ventura. Nas palavras de Jesus, ele nos diria, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu, parafraseando Jesus, diria, ou digo, onde estiver o seu coração, ali estará a sua prioridade. Eu espero que você use isso a seu favor.
Eu espero que você perceba. Eu já disse isso aqui e repito, feito um papagaio. 3 perguntas que são as mais importantes da sua vida. Primeiro, a mulher com quem você vai casar. Você precisa responder essa pergunta aí, Pedrão. Diz que as 3 perguntas mais importantes da vida. A mulher com quem tu vai casar. A segunda pergunta mais importante da sua vida. Que time você vai torcer? Não, não é time. Viu? Não, muito menos o... Né? Tudo bem, deixa pra lá, irmãos. Porque nós aqui é nós. Hoje nós vamos fazer história de novo, pessoal. Desculpa aí, tá? Parmeirinha que me desculpe, mas enfim. A segunda pergunta mais importante é: que profissão eu vou fazer? Eu vou exercer? Qual será a minha contribuição para o mundo? E a primeira pergunta mais importante: o Deus a quem eu vou servir? As 3 perguntas mais importantes da vida. Eu quero concluir, meus irmãos, convidando os músicos à frente já, e nós vamos cantar uma canção para irmos embora. Eu concluo dizendo assim: a minha oração é para que a nossa amizade com Deus seja o nosso maior prazer. Eu oro, meus irmãos, para que a gente encontre prazer, ou o prazer de amar a Deus acima de todas as coisas nessa vida. Se você estiver mesmo apaixonado por Deus, se você mesmo desejar assim, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e nós falamos de que isso não é uma busca religiosa. Isso não é uma questão de vir à igreja. Isso é uma questão de se apaixonar. Isso é uma questão de se relacionar. Isso é aquela coisa, sabe? Que você tem uma namorada que mora no interior e tu pega o busão toda sexta à tarde só para ir lá ver ela no Paraná. Sabe o que é isso, né, Manuel? E que você não aguenta de vontade de chegar àquela hora. É uma questão de paixão. A minha oração é para que a gente se apaixone por Deus, descubra essa amizade de Deus no nosso dia a dia, uma vez que Ele está tão perto de nós. E eu oro também para que tenhamos discernimento sobre nossa razão, que a gente use a nossa razão, perceba como é que a nossa razão funciona, que a gente perceba os ciclos da vida que estamos vivendo, que a gente perceba os sinais biológicos que nós estamos vivendo, que a gente tenha esse discernimento, tá bom? Eu gostaria de orar, encerrando esse tempo, e gostaria de convidar os músicos mais uma vez. Bora lá, gente. Vamos cantar aquela primeira canção hoje, Gabriel, a primeira música da nossa celebração. E convido você a ficar em pé, vamos orar e vamos nos despedir nessa manhã. Podemos cantar? Vamos orar e depois vamos cantar. Oremos. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui de ajuntamento na Tua presença. Agradecemos pela Tua palavra que nos deu, ou nos dá sempre, Senhor Deus, respostas ao nosso coração e saídas, Senhor, para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos nesta manhã. Desejamos crescer, desejamos entender, mas acima de tudo, Senhor, desejamos te amar acima de todas as coisas. Pai, nos revela o teu amor por nós, aprofunda a nossa consciência sobre o teu amor pelas nossas vidas. Eu peço ao Senhor que fique com cada um de nós e que nos ensine, Deus, ora, a suportar as dificuldades e nos ensine também, Senhor, a desfrutarmos das oportunidades, Senhor, e das fases da vida, porque muitas vezes não sabemos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado como dádiva das tuas mãos, Senhor. Obrigado por esta manhã.
Nós louvamos o teu nome e te bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.